meu nono ano, e aí, como é que vocês estão? E aí, vocês que já voltaram para a escola, estão gostando, estão se cuidando, estão se protegendo direitinho, estudando, né, que é muito importante. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam caprichando aí, né, e aproveitando todos os momentos, né? Então, para quem não me conhece ainda, né? Quem vem chegando por aqui, né? Quem está chegando por aqui agora, que vem de outra escola, eu sou a professora de Geografia, meu nome é Isana. Como é que vocês estão? Né? Vamos lá começar a nossa aula. Então, para início, né? Antes de iniciar a nossa aula aí, eu gosto de deixar essa mensagem para vocês. Então, vamos lá. Não seja uma vítima das dificuldades, mas sim um exemplo de superação. Então, na sua vida, não se vitimize. Ah, não vou estudar, não vou assistir videoaula, porque isso ou porque aquilo. Não se vitimize. Seja um exemplo. Exemplo para seu irmão, exemplo para sua mãe, exemplo para seu pai, exemplo para seu tio, exemplo para sua irmã. Exemplo, seja exemplo. Faça das dificuldades um desafio e supere o desafio, certo? Então, na vida de vocês, seja exemplo de superação. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para você que está aí, certo? Então, se ligue. Hora de estudar, hora de estudar. Pega o material, pega o livro, pega o caderno, pega a caneta, pega o lápis e vão acompanhando aí a aula certinho. Não fique deitado na cama, assistindo, porque a cama só dá sono. Então, caprichem aí, eu quero que vocês estudem direitinho, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Então, o assunto da aula anterior economia global e organizações econômicas mundiais. A aula de hoje vai da página 30 até a página 39. Vai ser bem pouco assunto, certo? Então, vamos falar sobre crises econômicas e globalização. Vocês sabem, né, que todo país que passa por uma crise tem toda uma recessão econômica, né? E aí acaba se complicando, acaba gerando crise financeira para todo o país. Então, com essa crescente integração e dependência entre os países, caso ocorra uma recessão econômica em um país ou em um grupo de países, principalmente as grandes potências políticas e econômicas, como Estados Unidos e União Soviética, o mundo inteiro pode sofrer consequências. Então, por exemplo, se acontece lá uma crise, né, como já aconteceu várias crises, e o mundo todo sofreu. Então, se acontece uma crise nessas grandes potências, Estados Unidos, União Soviética, as consequências vai para o mundo inteiro. Então, aconteceu um exemplo aqui que eu vou dar, uma crise que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Então, famílias empobrecidas não conseguiam mais pagar financiamento de imóvel. Então, por exemplo, se acontece uma crise nos Estados Unidos, lá as famílias de lá não conseguem mais, né, pagar o financiamento dos imóveis. O que é que acontece? Acaba, né, devolvendo aquele imóvel para o banco, então ficando com aquela dívida acelerada, altíssima, né, e complicando. Então, que é que leva? Leva à redução dos valores dos títulos de alguns bancos estadunidenses. Então, como consequência, os bancos eles podem entrar em falência. Então, se você não paga o financiamento no banco, o banco ele vai começar o quê? Aqueles títulos, aqueles valores começam a cair. E o banco pode acontecer em abrir uma falência. Né? Então, se abre a falência, tem toda essa questão de redução de investimentos, né? Então, os investidores acabam tendo insegurança. Por exemplo, você que está aí, investiu R$ 10.000 em um banco, o banco faliu, aí você, ou o banco está em processo, né, quebrando, em crise, aí você fica, né, com receoso, não vou mais não investir nada, porque aquele banco está caindo economicamente, e aí acaba, na verdade, sendo uma bola de neve, desacelera a economia, né? Os investidores acabam não tendo mais credibilidade, entendeu? Então, acaba, assim, né, envolvendo. Aqui nós temos, né, o que é o resultado de uma crise, certo? Aqui nós temos algumas casas com anúncios à venda.
certo? Por quê? Por causa da recessão econômica. Então, se a pessoa tem ali aquela casa, é financiada, não consegue pagar o financiamento, que aquela pessoa vai fazer? A casa, vamos dizer que vale 300 mil. Vai fazer o quê? Vende, paga ao banco, e aí sobra um valor, e esse valor você vai comprar uma casa em um lugar mais longe do centro, mais barato, certo? E acaba, na verdade, entrando essa recessão. E aí, um país em crise, nem todo mundo tem dinheiro para estar comprando, né? Então, o poder de compra vai fazer o quê? Cair. Aí acontece o quê? O aumento do desemprego, o setor público é atingido, porque se você não tem dinheiro, você não compra, certo? E aí o comércio acaba caindo também, aí acaba gerando vários e vários problemas. Né? A economia, vamos para o próximo tópico, a economia global e o aumento do desemprego. Então, hoje, as atividades econômicas, elas estão necessitando de pessoas qualificadas, certo? Que hoje é necessário um nível cada vez maior de qualificação. Mas por que, professor, essa qualificação? Porque hoje muitos e muitos empregos precisam de utilizar tecnologia. Um exemplo, você vai trabalhar em uma loja, certo? Aí a moça diz assim, olha, estou precisando sim de um funcionário, mas eu preciso de um funcionário que saiba, que tenha um curso de computação. Aí a pessoa diz, eita, não tenho. Mas eu sei vender, eu sou um bom vendedor. Mas se não tem o curso de qualificação, não vai servir para a função que quer. Por quê? Porque muitas das lojas hoje é tudo sistematizado. Então, o funcionário precisa saber mexer no computador, saber dos programas nos computadores, porque passo aqui no código de barra e aí entra lá um sistema, e o sistema para você dar um desconto, o sistema para você passar um cartão. Então, é necessário hoje pessoas que sejam capacitadas, criativas e qualificadas. Quem não tem qualificação profissional acaba sendo o quê? Descartado. Olha, esse daqui não serve. Isso daqui não serve, não dá. Entenderam? Então, por isso que as atividades hoje, com esse aumento da tecnologia, esse avanço da tecnologia, hoje os empregos estão tudo assim, precisando de pessoas capacitadas. Ah, professora, eu vou ser costureira. Certo. Você vai ser costureira. Se sua máquina quebrar, você precisa saber ler. Certo? Você precisa saber ler porque vai ter um manual da máquina e o manual precisa você entender o manual, não é nem só saber ler, entender, compreender o que ele quer falar. E aí para você consertar, para você manusear, você precisa ter. Entenderam por que que hoje os empregos estão precisando de pessoas qualificadas e está aumentando o número de pessoas desempregadas porque o povo não quer se qualificar. Então, você, jovem, está aí do outro ladinho da tela, se ligue, né? Estude, se qualifique, faça curso, aproveite todos os cursos que surgir na sua vida, faça, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado e você vai receber um certificado. Então, certificado hoje é ouro. Precisa de certificado. Ah, eu sei mexer no computador. Você tem certificado? Não, não tem. Mas eu sei, eu sou bom no computador. Mas você tem o certificado? Não, não tem. Eita, perdeu o emprego, porque não tem o certificado. Então, aproveite tudo, façam e recebam o certificado, certo? Porque está aumentando muito esse desemprego, ok? Deixa eu dar, esse segundo parágrafo tem assim, cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequeno ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo as que de nível técnico ou jornada como as de pintor industrial, a de torneiro, mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de pesquisar, de aprender continuamente. E entenderam o que eu falei? Então, vejam só, olha aí, ó, pintor industrial, torneiro mecânico, estão sendo substituídos pelas máquinas. Não só torneiro mecânico, pintor, várias e várias outras
certo? Outras profissões estão sendo substituídas pela máquina. Então, é necessário você se qualificar. Se não se qualificar, vai ser substituído pela máquina. Hoje, por exemplo, na agricultura, as pessoas vão lá plantar, beleza? Pequena propriedade, usa mão de obra da família, é a chamada agricultura de subsistência. Hoje, mas os médios e grandes proprietários, o que eles fazem para limpar a terra? Usa o trator. Não é assim? E hoje muita gente está usando trator, está usando semeadeira, colheitadeira, então usa só a máquina. É só ter o dinheiro para investir e não precisa mais daquele monte de gente trabalhando na agricultura. Então, a máquina vem substituindo a mão de obra. Ah, mas professor, eu continuei trabalhando lá na agricultura, porque eu sei manusear a máquina, eu sei, né, dirigir lá a máquina, eu sei fazer tudinho, e eu consegui. Mas meus colegas não conseguiram porque não sabem. Isso vai acontecer. Então, se você tem uma qualificação profissional melhor, mais avançada, você pode até ficar para manusear a máquina, para ajudar, né, quem manuseia a máquina, para consertar a própria máquina. Você fica, porque você se qualificou. Agora, se você não se qualificou, complicou e não fica. Certo? Aí é descartado e aumentando assim, certo? O desemprego. E aí nós sabemos, né, o que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego entre jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho que nos países com maior desenvolvimento. Os jovens, né, como vocês observem aí, o texto está dizendo que o jovem está sendo suscetível a esse desemprego. Por que o jovem está sendo suscetível a esse desemprego? Porque o jovem é mais vulnerável, o jovem não está querendo estudar, não está querendo se qualificar para conseguir um emprego bom. Então, vocês são nono ano, vocês, próximo ano, é ensino médio. Estudem direitinho, para vocês terem uma qualificação profissional boa, para vocês conseguirem o seu emprego tranquilamente, não ficar dependendo de pai, nem de mãe, de ninguém. Ó, sossegado, porque precisa de jovem. O jovem é uma força de trabalho boa, inteligente. O jovem pensa rápido, né? Se uma máquina quebra, o jovem articula logo e consegue resolver. Mas aquele jovem que se qualifica, o jovem que não se qualifica, como diz minha mãe, adeus, vovó, já vai ficar desempregado, certo? O desemprego estrutural. Então, vejam só, o que é esse desemprego estrutural, professor? O desemprego estrutural é resultante dessa modernização, certo? Dessa modernização das estruturas produtivas de trabalho. Então, essa mecanização, essa automação dos processos de produção vem acontecendo o quê? O desemprego. Esse é o chamado desemprego estrutural. Vejam a imagem aí. Então, a imagem, antigamente, as fábricas precisavam muito do homem, tá? Pega o pneu, aí pegava lá e trazia no carro e manualmente colocava lá os parafusos e tal. Hoje, vocês observam aí, um monte de braço, chamados braços mecânicos, certo? Essas peças assim, esses braços mecânicos são os robôs, nas linhas de montagem, nas linhas de produção. E aí, você imagine se aqui podia ter 200 pessoas, 200 funcionários trabalhando. Hoje não. Hoje tem 4, 5. Por que esses 4 ou 5 continuaram, professora? Porque eles têm qualificação profissional, eles são técnicos, eles sabem manusear a máquina, então eles sabem consertar a máquina, entenderam? Então, é necessário sempre, sim, o homem, porque a máquina não vai ligar só, não vai desligar só, ela não vai se consertar sozinha, não. Precisa, sim, de funcionário. Serão poucos, mas precisa, certo? A máquina, para ser operada, né, ela precisa de funcionários. Então, é isso que eu estou dizendo. O desemprego está acontecendo, principalmente por causa da modernização, mas vocês precisam se modernizar também, estudar, certo? E correr atrás do prejuízo para não ficar, né, para não ficar sem emprego, ok? Então, desemprego estrutural é resultante dessa modernização, a máquina substituindo a mão de obra, beleza? Vamos para o próximo.
Desemprego conjuntural. Esse desemprego conjuntural é provocado em situação temporária, quando o país enfrenta dificuldades econômicas. Por exemplo, o país está passando por uma crise, um desemprego conjuntural. Um exemplo, o que o Brasil vem passando? O Brasil vem passando por uma pandemia, muita gente desempregada, viu? Então, é classificado um desemprego conjuntural, é um período, é uma situação temporária, certo? Por quê? Porque o país está enfrentando várias e várias dificuldades econômicas, dificuldades, né, na saúde pública e dificuldades econômicas. Então, começa a cair a produção industrial, a produção agrícola, reduz a venda, o comércio fica fraco, e aí acontece o quê? Essa eliminação de muitos postos de trabalho e o aumento do desemprego. Globalização e organizações econômicas. Então, a reorganização mundial ocorrida no final da Guerra Fria deu origem à organização econômica em diferentes regiões do planeta, também chamada de blocos regionais. São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. Todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir o custo de produção e de transporte, gerando maiores lucros. Também asseguram a redução ou eliminação total da alíquotas de importação. Então, vejam só, globalização e organizações econômicas. Então, com o fim da Guerra Fria, o que foi que eles começaram a entender? Eles começaram a entender que eles tinham a necessidade, os países entenderam que eles tinham a necessidade de formar blocos. Então, se reunir em grupos para tentar melhorar a economia dos países que fazem parte daquele determinado grupo. E aí, são acordos comerciais, certo? Para tentar reduzir tarifas, tentar reduzir tarifas de importação, certo? Reduzir os impostos, e eles criaram os blocos econômicos, certo? E aqui no mapa nós temos alguns blocos econômicos, Mercosul, CEI, né, Comunidade Andina, NAFTA, e aqui nós temos a localização desses blocos econômicos. Aqui eu mostro para vocês, né, deixa eu passar aqui, pronto, vou passar esse daqui. Então, nós temos NAFTA, Comunidade Andina, Mercosul, SADC, UE, SEI e a PEC. Todos esses são blocos econômicos, certo? Só para completar a minha informação. Todos esses são blocos econômicos, são blocos de países, formados por países, certo? Que têm um objetivo comum. Por exemplo, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Qual é o principal objetivo do NAFTA? Circulação de mercadorias, redução de impostos, certo? E eles vão entender quais são as medidas que aqueles países membros precisam para melhorar a circulação dos produtos produzidos nos países daquele bloco. Então, facilitando com que aquele produto chegue às mãos de outras pessoas. Vamos dizer um exemplo. Esse pente produzido lá nos Estados Unidos, e aí eu quero vender, eu sou dona lá da empresa dos Estados Unidos, eu quero vender esse pente lá no Canadá. E agora eu preciso, né, fazer esse acordo comercial com os Estados Unidos para vender o meu pente lá no Canadá. Pronto. Então, por isso que eles fazem esses acordos, para que a mercadoria produzida nos Estados Unidos circule lá no Canadá. Certo? No Canadá, produz esse celular. Beleza. E aí, no Canadá, o Canadá quer vender para os Estados Unidos. Então, o que que faz? Um acordo comercial, reduz as tarifas, reduz os impostos, e a tendência é sempre ganhar em cima desses acordos comerciais. Espero que vocês tenham compreendido. Blocos regionais e interesses nacionais. Vou só resumir aqui, certo? Na verdade, concluir. Os blocos regionais nem sempre representam plenamente os interesses de cada país integrante, ou mesmo os interesses do conjunto da população dos países membros, ou conseguem atender as expectativas de desenvolvimento associadas a eles. Outros impasses podem dificultar a organização e a consolidação desses blocos. Há casos de objeções à integração,
de países pela possibilidade de que outros grupos étnicos e religiosos virem fazer parte do bloco. Isso aconteceu na União Europeia, entre os setores da população francesa e da alemã, ressentidos com a presença de grande quantidade de imigrantes turcos e de outros grupos muçulmanos no continente. Então, vocês sabem que para todo acordo nunca vai ser mil maravilhas, né? Nunca vai ser mil maravilhas, nem todo mundo vai estar, né? Quando vocês vão fazer um trabalho na escola, né? Você pensa de um jeito, seu colega pensa de outro, e às vezes começa a brigar, outras vezes começa a entender o colega, e aí vai, né? Um vai se manifestando, o outro se manifesta também, e no final das contas, conseguem entrar em um consenso. E quando não conseguem entrar em um consenso, o coleguinha sai do grupo. Mesmo assim, são os blocos econômicos. Então, quando não consegue entrar em um consenso, você não integra aquele bloco, certo? Então, quando você tem alguma dificuldade, algum impasse, você não vai estar em um local onde você não está adequado, não está com o que você acha que é o correto, que é o coerente. Então, você vai fazer o que? Partiu, cair fora, certo? Então, não precisa, como eu já falei aqui, os blocos econômicos, os principais objetivos dos blocos econômicos, e aí depois vocês façam a leitura certinho aí tem os países que são membros de cada bloco econômico, quando eles conseguiram a adesão daquele bloco, quando eles iniciaram, quando ele foi formado, aquele bloco tem todas essas informações em cada quadrinho desse. Minha legenda está querendo atacar mais ainda. Vamos lá, então agora nós vamos para a página 37, hora da atividade. Então, atividade, nós temos um texto, certo? Sobre aí a crise financeira que atingiu a União Europeia, né, na década de 2000. Vou ler um pouquinho, certo? Provocou a diminuição do ritmo do crescimento econômico dos países do bloco e a queda no poder de compra da população, contribuindo significativamente para a redução das ofertas de emprego. Os países que estavam em situação mais frágil, como a Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda e Itália, registraram índices mais preocupantes e tiveram que receber maior apoio da União Europeia, em especial dos países que possuíam mais recursos para lidar com a situação econômica desfavorável, como a Alemanha, França e Reino Unido. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre essas cidades que entraram em crise e o crescimento, né, em crise. Deixa eu minimizar aqui, calma aí, viu? Crise, crescimento econômico e crescimento de empregos, certo? Em 2007 até 2012. Então, vocês vão entender esse gráfico, né? E esse gráfico ele mostra os valores comparativos que podem ser expressos no círculo de diversos diâmetros. E aqui nós temos o texto, certo? Das perguntas. Aí no número 1, da pergunta 1, quais cidades se destacam pelo elevado contingente populacional? Aí vocês vão verificar o quê? Deixa eu voltar aqui. Aí vocês vão tentar achar aqui no livro de vocês, né? Quais cidades? Aí nós temos já aqui o círculo maior. Por exemplo, aqui vou colocar um exemplo. Aqui nós temos Moscou, certo? É um exemplo de um crescimento econômico, certo, maior. Então, quais cidades se destacam pelo elevado contingente populacional? Aí nós temos aqueles Moscou, Paris, Londres e Istambul, certo? Aí nós temos quais cidades apresentam as menores taxas de crescimento e redução do emprego no período. E aí nós temos Atenas, seguido de Barcelona e Dublin. 3. Quais cidades apresentam os maiores índices de crescimento econômico no período? Terceiro, Varsóvia e Estocolmo. E o quarto, ele pergunta, tendo em vista que a França e o Reino Unido tiveram mais recursos econômicos para lidar com a crise financeira, como você interpretaria a posição de Paris e Londres no gráfico? Minha gente, eu não li o texto todo porque eu estou assim, ó, querendo espirrar o tempo todo. Então, quarta questão, por possuírem mais recursos econômicos, Londres teve crescimento de emprego e um pequeno crescimento econômico apesar da crise. A França, embora não tenha apresentado crescimento, se manteve estável, certo? Então, eu não li o texto todinho, porque eu estou querendo aqui já espirrar. Vocês leiam certinho,
Todas as respostas estão no texto, certo? Estão no texto e estão no gráfico, para vocês entenderem melhor. E aí nós vamos ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, né? Quem for para a escola, se cuidem direitinho, se protejam direitinho, que a professora Isana também está se protegendo, certo? Um cheiro, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima aula.